Olá pessoal, mais uma vez aqui é o professor Cronô com mais uma videoaula sobre equação diferenciais ordinária e hoje nós vamos tratar do tópico extremamente importante que é resolver equações diferenciais ordinária exata, né? Então você vai aprender hoje como resolver usando uma técnica que eu acho muito legal, né? Sem mais delongas, vamos lá, vamos à nossa aula. Muito bem, o que nós queremos aprender? Aprender a resolver de forma fácil a EDO. E nós estamos querendo trabalhar especificamente com as equações diferenciais ordinárias de primeira ordem e primeiro grau. E hoje vamos trabalhar com equações diferenciais exatas. Quem puder, né, veja o vídeo anterior, que lá eu falo de como resolver equações diferenciais que eu posso reduzir para a forma homogênea e também encontrar uma maneira de reduzir para a forma de variáveis separáveis. E resolva a equação diferencial, né? Que você pode relembrar um pouquinho de como resolver. Mas hoje o nosso tópico vai estar exatamente em cima de equações diferenciais exatas. Né? Antes de mais nada, pessoal, vamos fazer o seguinte: vamos conhecer o que é. Né? Isso primeiro é importante você conhecer. Né? Então aqui eu coloco uma definição. Veja, a definição é a EDO m dx mais n dy igual a zero, ela é exata, né? Estou economizando palavras aqui para ficar legal, né? Ela é exata quando existe uma função definida por u de xy, tal que quando eu determinar a chamada equação diferencial, né? A diferencial du igual a d rho u, d rho x, dx mais d rho u, d rho y, dy, ela tem que ser igual à equação diferencial, ou seja, m dx mais n dy. Daqui, pessoal, você já percebe o seguinte, que d rho u em relação a x é exatamente o m, comparando, não é isso? Fazendo uma comparação. E o d rho u em relação a y é exatamente o n, fazendo essa minha análise. Então, perceba o seguinte, que para que eu consiga, nesta forma genérica, dizer que essa equação é diferencial, eu tenho que encontrar uma função u, né? De tal forma que, ao derivar essa equação na forma diferencial, ela vai ser exatamente essa m dx mais n dy. Esse é o grande objetivo. Só que você ficaria testando muitas funções, né? Isso para poder encontrar esta função u. Poderia nunca encontrar, na verdade, né? Ficar testando infinitamente e nunca encontrar, porque é muito difícil de encontrar. Né? Mas aí tem o seguinte, nós temos uma maneira, que é esse teorema, que nos ajuda a resolver esse problema. Mas esse teorema ele não diz como resolver, ele apenas caracteriza, né? Ele diz que essa equação é diferencial exata. O que ela diz? O que diz o teorema? Diz o seguinte, ó, a EDO m dx mais n dy igual a zero, ela é exata se e somente se a derivada parcial de m em relação a y foi igual à derivada parcial de n em relação a x. Então percebam que aqui já apareceu uma coisa legal. Eu preciso identificar quem é o m na minha equação e quem é o n. O m eu vou derivar em relação a y. Observe que se aqui é x, eu vou derivar em relação a y. Aqui o n eu vou derivar em relação a x. Se os dois resultados forem iguais, essa equação ela é o quê? Ela é exata. Claro que eu tenho que ter essas condições que aqui, ó, a m e a n tem que ser funções contínuas e deriváveis. Esse é um negócio interessante, bem refinado nisso, que a gente toma cuidado. Inicialmente a gente não vai se preocupar muito com isso. Mas é importante você ter que a m e a n são funções contínuas e deriváveis. Veja que uma coisa legal é o seguinte, ó, eu já tenho um critério. Tá? A parte matemática, pessoal, se você quiser depois, você pode fazer um questionamento, pode mandar aqui umas perguntas, que eu posso mostrar para vocês, porque o teorema, vocês sabem que tem uma demonstração. Então eu posso mostrar depois a parte matemática. Mas o nosso foco aqui é entender e resolver, tá bom? Muito bem. Então, já que eu sei como é, né, que eu posso identificar uma equação diferencial exata, ordinária exata, eu coloquei aqui um exemplo. Verifique se x ao quadrado menos y ao quadrado dx menos 2xy dy igual a zero, ela é exata. Eu quero verificar se essa equação diferencial é exata. E aí nós acabamos de ver que existe um teorema. Né? Isso que o teorema diz? Eu conto quem é o m. Veja, o m é x ao quadrado menos y ao quadrado. Está bem aqui embaixo. Está aqui. Ó. M, x ao quadrado, y ao quadrado. Quem é o n? Menos 2xy, que está aqui. Ó. Menos 2xy. Né? Vou fazer o quê? Derivar m. Derivar em relação a quem? Em relação a y. Agora, cabe uma coisa interessante. Aqui eu tenho derivadas parciais. Né? Quando eu vou derivar derivadas parciais, se eu vou derivar em relação a y, significa que tudo que não for y é constante. Eu derivo. A derivada constante x ao quadrado é zero.
porque eu estou derivando em relação a y. E a derivada de y ao quadrado, a gente já sabe qual é a regra. Isso 2 vem para frente, subtrai de 1, então fica menos 2y. Vou derivar agora o n em relação a quem? A x. Né? Quando eu derivar em relação a x, observe que nesse caso, a derivada de x é 1, o resto é constante, então sobra aqui menos 2y. E perceba o seguinte, que d rho m d rho x é igual a d rho n d rho y, ou seja, as derivadas passam a ser iguais. Isso quer dizer que essa função, essa equação diferencial, na verdade, ela é exata, identificada. Então, nós conseguimos, a partir do teorema, identificar que aquela equação ela é exata. Muito legal, né? Mas eu não quero só isso, eu quero um pouquinho mais, eu quero resolver. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu entendo a resolução, não é isso? E a separei aqui nos passos. Como resolver essa equação? Eu coloquei aqui técnica de resolução. Então, eu tenho m dx mais n dy igual a zero. Eu quero resolver essa equação. Já sei que ela é diferenciável, exata, eu quero resolver. Primeiro passo que a gente tem que fazer, básico, não é isso? Calcular a derivada de m em relação a y e derivada de n em relação a x. Pronto. Identificado. Beleza. Já sei que ela é exata e vou resolver, ó, que é o segundo passo, onde está mais o meu interesse. Pessoal, existe umas técnicas diferentes para resolver, né? Existem outras técnicas, mas eu quero focar somente nessa para você entender bem, né? Que você pode usar esta. Eu quero encontrar quem é u. Então, quem é u? U é igual a integral de x0 até x de m de xy dx mais φ de y. Aqui, ó, φ de y. Então, eu tenho que encontrar esse u. A forma de encontrar é esta aqui, ó, integral de x0 até x de m de xy dx mais φ de y. Vou para o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Determinar esse φ. Ó. Observe que eu já encontrei o m e vou substituir aqui. Ó. Depois que eu encontrar aqui essa integral, vou determinar o φ. Para encontrar o φ, eu vou usar tanto m quanto n. E, em nosso caso, vamos usar o n. Tá? O quarto passo é derivar. Veja que eu encontrei o u. Aí eu vou derivar esse u em relação a y. Quando eu derivar em relação a y, eu vou encontrar a filhinha de y. Aí o próximo passo é calcular a integral de filhinha. Calculou a integral de filhinha, substituo o φ lá na expressão dada por u de xy. Feito isso, resolvi a minha função, ou seja, a minha equação diferencial exata. Né? Professor, tudo bem, ficou meio teórico nisso, mas vamos fazer uma prática para a gente entender bem. Vamos pegar aquele exemplo que nós tínhamos anteriormente. Resolver x ao quadrado menos y ao quadrado dx menos 2xy dy igual a zero. Olha só. Já fizemos, né, a verificação, mas eu vou fazer novamente para a gente treinar. Olha só. A m é x ao quadrado menos y ao quadrado. Está aqui, ó. Vou derivar m em relação a y. Em relação a y dá menos 2y. Está aqui o n de xy. Eu vou derivar em relação a quem? A x. Vai dar menos 2y. Opa, verificamos que ela é exata. Só para relembrar. Né? Então, eu vim para o segundo. Então, u de xy vai ser a integral de x0 até x de quem? De m xy dx mais φ de y. Pessoal, inclusive, tem alguns casos que você calcula com n aqui. Ó. Se você calcular com n, você vai ter aqui φ de x. Mas eu não quero confundir isso, deixa com m. Eu já sei quem é o m. Ó. Olha o m, eu vou substituir o m. Está bem aqui, ó. X ao quadrado menos y ao quadrado dx mais φ de y. Eu posso, já conhecendo a integral, não é isso? Resolver logo aqui, ou então eu posso separar, como eu fiz aqui, ó. A integral de x0 até x de x ao quadrado dx. É importante que você entenda o seguinte, que esse x aqui é uma variável que está aqui para calcular a integral. Esse aqui são os limites, né? Você pode até mudar para ficar um pouco melhor. No lugar do x, você coloca outra letra de x aqui para calcular essa variável de x0 até x, né? A mesma coisa y ao quadrado dx. Observe que quando eu calculo a integral de x ao quadrado, eu vou lembrar dessa regra aqui, ó. Integral de x elevado a n dx é igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c. Isso vale quando n não for menos 1. Então, aplicando a regra bem aqui, ó, x ao quadrado, eu vou pegar o 2, somar mais 1, fica 3, dividido por 3. Ó. Menos, observe que aqui, ó, y ao quadrado é constante, então fica y e a integral de dx é o próprio x. Variando de quanto? De x0 até x, ó, que são os limites. Mais a função φ. E lembre que eu falei para você, você precisa encontrar esse φ. Para encontrar o φ, o que eu faço? Eu vou derivar u. Aquela função que eu encontro, eu vou derivar. Mas em relação a quem, professor? Em relação a u, porque o y é de u.
desculpa, o y é de, o φ é de y. Então, u vai ser derivado em relação a u. Quando eu derivar u em relação a y, eu vou estar derivando aqui, ó, veja, em relação a y, x ao cubo e 3 é constante, dá zero. Então, basta derivar isso aqui, ó, menos 2xy, porque o 2 vem para frente, ó. Fica menos 2xy. E a derivada de φ de y em relação a y vai ser filhinha. Sempre vai ser filhinha. Tá? Bom, agora é o seguinte, olha que interessante. Eu falei para vocês que a derivada de u em relação a y é exatamente o n. Está aqui, ó. Já até coloquei aqui para facilitar. Ó. Mas o n, a gente acabou de ver que vale quanto? Está aqui marcado, ó, menos 2xy. Eu venho e substituo aqui, ó. No lugar, veja, de d rho u, d rho y, eu vou colocar menos 2xy, que é igual a menos 2xy mais filhinha. Eu simplifico essas expressões, é isso? Ó, menos 2xy igual a menos 2xy, simplifico. Significa que o filhinha vai ser quem? Zero. Né? Eu estou bem aqui nesse passo, observe, bem aqui, ó. Agora eu vou calcular a integral de filhinha. Veja, a integral de filhinha de y dy é igual a integral de 0 dy. Olha só que é legal. A integral de uma derivada é a própria função. E a integral de 0 é essa constante c. Então, eu acabei de encontrar φ de y. Olha que show! Eu encontrei φ de y. Encontrado o φ de y, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui, ó, no lugar de φ de y, estava setinha aqui, ó, vou colocar a constante c. Pronto, ó. E coloquei a constante c. Acabei de encontrar a solução da minha equação diferencial exata aqui, ó. Eu posso, inclusive, para facilitar nisso, substituir os extremos, olha. Veja que eu coloquei aqui k. Por que eu coloquei k? Porque eu fiz assim, eu substituindo o x, aqui vai ficar x ao cubo sobre 3 menos xy ao quadrado. Aí fica menos quem? Aí eu pego o x, ó, x0, substituo aqui no lugar do x ao cubo, então ficou x0 ao cubo sobre 3 menos ó, x0, y0 ao quadrado. Eu chamei de p. Observe que isso aqui é um número. Chamei de p. Olha, p mais c é o k. Então, para economizar, eu fiz isso, né? Só para facilitar. Mas você poderia deixar dessa forma que está aqui, ó. Então, veja, pessoal, acabei de encontrar a solução de uma equação diferencial exata. Realmente é muito simples, né? Muito simples de fazer. O que eu sugiro que você faça? Depois você refaz esse passo. Dá para você parar um pouquinho, questionando, perguntando, verificando todos os detalhes, que você vai entender como é que se resolve a equação diferencial exata. Importante é que eu preciso, pessoal, identificar se ela é exata. Isso é importante para poder resolvê-la, né? Se eu não conseguir identificar que ela é exata, eu não posso resolvê-la. Essa técnica que eu estou usando para vocês. Então, eu preciso identificar que essa equação ela é exata. Uma coisa interessante que nós podemos ver é o seguinte: normalmente, quando você está numa situação de resolver problema, ela não diz que ela é exata. Então, você precisa fazer o quê? Verificar se ela é exata. Então, é importante que você saiba como verificar que ela é exata, para poder resolver as equações diferenciais, inclusive problemas práticos que nós temos. A gente acaba tendo que identificar problemas que a gente não sabe como funciona, né? Mas nós sabemos a técnica, então a gente pode aplicar, tá? Bom, pessoal, então por hoje é só. Fico por aqui, aguardo que você tenha dúvida, pode marcar as dúvidas, pode ter contato comigo pelo nosso YouTube, pelo nosso canal, fazendo pergunta, que eu vou responder para vocês. E quem tiver alguma dúvida mais intrínseca do ponto de vista da matemática, demonstração, também pode perguntar, não tem problema não, pode perguntar que eu vou tentar repassar para você, responder o mais rápido possível, tá bom? Então, por hoje, vou ficando por aqui, quero agradecer, e outra coisa, compartilhe com os colegas, tá? Vamos chegar até mais um pouquinho à frente, para que as pessoas conheçam um pouquinho mais a equações diferenciais. Vamos popularizar equações diferenciais, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!